pessoal, bem-vindos a mais um Deliberando. Eu sou o professor Manuel Avelino e hoje nós vamos entender de vez aqui a greve dos caminhoneiros. E o nosso convidado para deliberar aqui comigo hoje é o Vinícius Gomes. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, professor Manuel Avelino. A grande satisfação ter você aqui no nosso canal para deliberar um pouco sobre esse tema tão atual aí pra gente. Igualmente, é sempre um prazer estar deliberando com sua ilustre presença. A satisfação é toda minha estar aqui deliberando com você, meu amigo de grandes deliberações. E sem mais delongas, Vinícius, eu tenho aqui a primeira pergunta que eu acredito para esclarecer aqui o pessoal que está nos assistindo. Quais são as causas da greve dos caminhoneiros? Bom, antes de responder, eu só queria lembrar aqui que o começo do vídeo estava bem parecido com o julgamento do STF, onde todo mundo começa a se elogiar antes de ir para as vias de fato. Agora vamos falar sério aqui. Bom, eu não sou um expert no assunto, não posso dizer com tanta propriedade, mas pelo pouco que eu estudei, o que pode ser dito a respeito disso? Bom, a greve foi gerada inicialmente pela insatisfação do grupo dos caminhoneiros, que já não suportavam o anúncio da ANP, Agência Nacional de Petróleo, do aumento que iria ocorrer no óleo diesel. Então, com essa insatisfação, junta de outras que eles já tinham há algum tempo, eles decidiram parar as entregas, a circulação de mercadoria, que culminou nessa greve que trouxe tantos benefícios e malefícios ao país, mas uma coisa é certa: a causa deles era digna. A causa de quem sai 5 horas da manhã para trabalhar, trabalha de sábado a sábado, porque agora o domingo é proibido, mas trabalha de sábado a sábado, chega em casa sabe lá Deus quando, passa 20 dias trabalhando longe da família, pegando poeira, chuva, sol, tudo. Então a causa foi digna. Por trás disso tudo, há sempre grandes especulações, tanto de direita quanto de esquerda, que não podem ser definidas de imediato. Isso a gente só pode entender com mais clareza no decorrer do tempo. Segundo o ministro Raul Jungmann, ele afirmou que a greve se tratava de um lockout. O que é um lockout? Um lockout é quando os patrões de determinadas empresas não dão as condições necessárias para um determinado funcionário exercer o seu trabalho, o que acaba o impedindo, mas não e o levando a uma reivindicação. Foi o caso da greve, mas não por decisão sua, por decisão de um superior a ele, que culmina na máscara de que é pelo seu próprio benefício, quando na verdade é para o benefício do patrão. Trazendo aí já aquela velha questão da luta de classes. Trazendo tudo isso. Então esse ministro acusou e disse que ia ter uma investigação, falou com grandes empresários de transportadoras brasileiras e todos negaram, e até agora não há nenhuma prova de que foi realmente um lockout. O que se tem aí é uma grande maioria de caminhoneiros autônomos que, desvinculados de qualquer tipo de movimento, tanto de esquerda quanto de direita, estão lutando pela sua causa e pelo próprio Brasil. Agora, o que deve ser analisado é a comoção popular em apoiá-los, que é um fato inegável. A gente tem visto muito, apesar da grande mídia tentar sempre vincular o movimento a algo maléfico, algo que prejudicou a saúde. Cara, a saúde está prejudicada desde que a democracia voltou no Brasil após o regime militar. E eles vêm dizer agora que a culpa é dos caminhoneiros. Tem fila de hospital aí faltando medicamentos, faltando coisa. Desde que eu me entendo por gente e desde que eu vejo o Brasil sendo o Brasil. Então não tem essa de jogar a sardinha para a classe dos caminhoneiros. É tanto que boa parte deles, há vídeos circulando sobre isso, eu não sei a autenticidade desses vídeos, mas há vídeos circulando onde ambulâncias, transporte de medicamentos, eles estavam deixando passar. Não foi uma... Inclusive eles estavam até doando, eles estavam quantidade de gasolina. E se fosse realmente essa coisa tão maléfica que a mídia tenta voar a gente goela abaixo, que a própria população estava lá levando alimento, apoiando essa causa. Diferente do que se vê em uma causa, por exemplo. Não queria entrar muito nisso, eu queria me manter neutrão aqui, mas a gente tem que entrar, né? Diferente de uma causa, por exemplo, do MTST, que a gente vê de pessoas queimando pneu na pista, onde a maioria da população reprova esse tipo de comportamento ao invés de apoiar, como foi o caso dos caminhoneiros. Agora, eu ultimamente tenho tido um olhar mais cético das coisas, porque confiar em algo aqui no Brasil hoje está difícil. Então, eu não vou dizer de certeza que não foi um lockout, mas até que alguém prove o contrário,
foi uma greve genuína e legítima de caminhoneiros autônomos que lutavam por um país e por condições melhores de trabalho. Nada de colocar a culpa nos caminhoneiros, né? Dizer que as mazelas sociais que estão aí, o problema da saúde, da educação, da segurança, agora falta de gasolina, tudo agora é culpa dos caminhoneiros. Só mais um acréscimo aqui. Por que a gasolina e os combustíveis são tão caros no Brasil? Você para refletir. Poxa, os políticos do passado aí, por exemplo, de PT, e até desde a era Getúlio Vargas, não vamos também aqui ser injusto e dizer que foi só o PT não, desde Getúlio Vargas, desde bastante tempo. A Petrobras é nossa e a gasolina, na teoria, é nossa, então por que o preço é tão caro? Existe uma explicação simples, o Brasil exporta banana e importa tecnologia. Nós não temos refinarias suficientes e tecnologicamente qualificadas para atender a demanda da produção da transformação de petróleo em combustíveis. O petróleo do Brasil é classificado como médio a pesado, torna o trabalho muito mais dificultoso. E as refinarias aqui não estão nem em número nem em qualidade o suficiente para atender a demanda exigida pela nação. Então o que a gente faz? A gente importa petróleo. O que acontece com isso? Até o governo Dilma, ela estava mantendo a política de congelamento do preço dos combustíveis para maquiar o rombo que estava ficando na Petrobras. O correto seria ter aumentado gradativamente para não ficar um rombo na Petrobras. O rombo começou daí. Então não vamos culpar também só o Temer não, apesar de eu não ser um pouco fã do Temer. Sim. Também não vamos ser injustos com ninguém aqui. Então essa política dela, que vinha maquiando o rombo da Petrobras, teve que ser deixada de lado quando o Pedro Parente assumiu agora a presidência da empresa. E ela teve que atender a nova tabela de preços de combustíveis internacionais. E nessa tabela, os combustíveis são importados aqui, a gasolina, infelizmente, assim como o óleo diesel, o etanol, tem que aumentar. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que deveria ser feita, mas que, infelizmente, por regras de mercado, tem que acontecer, principalmente em regras de mercado onde existe um monopólio, parte da Petrobras, onde não há concorrência, o preço que uma empresa quer colocar é o preço que o cliente é obrigado a aceitar. Seria uma pergunta que eu queria lhe colocar, né, se a monopolização do petróleo no Brasil por parte da Petrobras não seria também uma dessas causas dessas grandes mazelas, do aumento excessivo das taxas. Com certeza, nos Estados Unidos não existe uma empresa estatal de petróleo. E lá você compra gasolina por cerca de 77 centavos por litro. Um galão com 3 litros é menos de 3 dólares. Claro que esse preço varia muito, mas é uma base de por aí. Então seria melhor se não tivesse esse monopólio da Petrobras, se tivesse outras empresas que também pudessem ofertar esse serviço na lógica de mercado. Quando uma empresa não oferta bem um determinado produto, a população vai procurar outra empresa, outra instituição que também fornece aquele produto, levando a empresa anterior, né, a melhorar o seu produto se ela quiser voltar a ser competitiva no mercado. Então, eu penso, concordo contigo, que talvez se a gente desnaturalizasse aí o monopólio da Petrobras, deixasse a jogada mais livre, deixasse outras empresas que pudessem também comercializar o petróleo, eu acredito que com certeza nós estaríamos numa situação mais favorável e não estaria aí esses preços exorbitantes em relação ao petróleo. Sem contar que a quebra dessa ideia de monopólio do petróleo e dos combustíveis aqui no Brasil geraria não somente uma maior dinamização dos preços, como também haveria um aumento de investimento em pesquisas e em tecnologia para cuidar melhor das refinarias que existem aqui, a ponto da gente não precisar mais importar. Que o recurso natural que a gente tem muito, que a gente não tem a tecnologia para trabalhar esse recurso. Então, com a livre iniciativa, o livre mercado, consequentemente, haveria investimentos nessa área. Se eu não me engano, também o Brasil ele não pode adquirir esses recursos tecnológicos de países, no caso, do exterior, não é isso? Então fica muito mais difícil, né, comercializar esse produto aqui. Ok, Vinícius, eu tenho mais uma pergunta para você. Eu queria perguntar para você por que o Brasil necessita tanto de transportes rodoviários? Bom, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Antes dos transportes rodoviários serem a principal fonte de circulação de mercadorias e até pessoas aqui no país, haviam as ferrovias. Isso com grandes investimentos de Barão de Mauá há muito tempo. Só que aí, qual era a principal mercadoria que circulava nesse tipo de vias? Era o café. Em 1930, começa a decair a venda e o transporte de café. O que acontece? As ferrovias vão ficando sucateadas, vão sendo abandonadas
E isso 20 anos depois vem a ser corroborado devido à política de Juscelino Kubitschek de dar prioridade à construção de rodovias no país. Ele começa uma massiva política de construção de rodovias no país e isso influenciado tanto por apelos populares aqui no Brasil, mas não somente por causa disso, devido a interesses internacionais também. Foi o que aconteceu. Multinacionais do ramo automobilístico queriam instalar filiais aqui no Brasil. Foi o que ocorreu, olha, eles vieram para aqui e falaram, olha, a gente coloca, mas a gente tem que ter uma garantia de que vai ter mercado consumidor dos produtos que a gente vai produzir aqui no Brasil. A gente quer uma garantia de que se a gente produzir aqui, tal produto vai poder ser comercializado e vai ser rentável. Então, Juscelino e presidentes contemporâneos a ele, posteriores, disseram que não, tudo bem, a gente dá aqui a infraestrutura e a gente garante que aqui vai ter um mercado consumidor desses produtos. Vocês podem trazer para aqui essas indústrias automobilísticas numa boa, vai dar tudo certo. E foi isso que aconteceu. E até então não é algo comum. Agora o que acontece? O Brasil, o Brasil com todos os seus outros políticos que vieram após Juscelino, mantiveram seus investimentos apenas em rodovias e abandonaram de vez ferrovias e hidrovias. O Brasil, todo mundo sabe, é um país rico em águas, então hidrovias em grandes regiões, como a região norte, onde tem o rio Amazonas, que inclusive tem regiões onde o transporte é exclusivamente por hidrovias, teriam esse tipo de via bastante bem aproveitada se o governo tivesse feito maiores investimentos e tivesse olhado mais para isso, ao invés de focar apenas em rodovias. Então o que acontece? Os caminhoneiros pararam, acabou tudo. Porque todas as mercadorias dependem da circulação destes, então se eles param, congelam tudo. Então essa é a causa realmente de as rodovias serem tão fundamentais na circulação do Brasil até agora. Então preste atenção também no seu candidato, que ele vai dizer agora que esse assunto foi visto tão claramente de como é necessária a presença de outras vias aqui no país, além de rodovias. Então preste atenção também nas propostas dos seus candidatos a respeito disso. Com certeza vai entrar na pauta de proposta deles depois de toda essa repercussão que essa greve causou. E eles aí se tornaram o quarto poder, né? O quarto poder, não é só legislativo, executivo e judiciário, não. Ok, Vinícius, excelente diagnóstico. Bom, eu tenho mais uma pergunta para você, e aí a gente vai deliberar sobre ela. Mas eu queria te perguntar quais foram os desdobramentos da greve. Bem, a greve começou segunda-feira, do dia 21, né? E após o 7º dia de greve, salvo engano, o presidente Michel Temer anunciou algumas medidas que seriam tomadas a respeito das reivindicações dos caminhoneiros. Eles não aceitaram a priori, a primeiro momento, porém, agora com o passar do tempo, todos nós sabemos que, eu não sei exatamente quando vai ser postado esse vídeo, mas a greve já está esfriando, já praticamente todos eles se debandaram. Tem gatos pingados ainda bloqueando algumas rodovias em alguns estados, mas no geral ela já está esfriando. Esse esfriamento se deu devido a quê? Dentre as medidas que o Temer anunciou, uma delas foi a respeito do preço do óleo diesel, que era a principal reivindicação dos caminhoneiros. O preço deve baixar em 46 centavos e ficar congelado esse preço após esse decréscimo durante 60 dias e após 30 dias haverá reajuste. Outra medida que o Temer anunciou foi a respeito que os caminhoneiros autônomos teriam 30% do valor do frete garantido a eles. Outra questão também, os caminhoneiros costumam andar com eixo suspenso quando não tem carga. Só que mesmo com eixo suspenso, eles deviam pagar pedágio. O Temer anunciou que não será mais necessário quando o eixo estiver suspenso. E outra medida que também não deixa de ser menos importante para a causa deles é a questão de uma tabela de preços que regula o valor do frete, o que contribui bastante para eles não serem fraudados e nem terem o seu trabalho menosprezado por preços desprezíveis, no sentido de
suprirem suficientemente o trabalho exercido por eles. Então essas foram as medidas que agradaram os caminhoneiros e que eles buscavam. Agora vamos ver as consequências negativas disso. Como eu disse, a causa é legítima, mas também, sejamos sinceros, trouxe alguns itens prejudiciais à população. Um deles foi a própria falta de gasolina, que começou a faltar em diversas capitais. Você gastava toda a sua gasolina procurando gasolina. Sim. Então era até um certo paradoxo. Isso foi bem prejudicial à população de forma geral, dentre outras demandas da população, como alimentos e remédios, outras coisas que começaram a faltar nos estabelecimentos. Só que pior do que isso foi o déficit que ocorreu no PIB por deixar de circular, que foi o déficit de 9,5 bilhões. E esse déficit também diz respeito ao dinheiro que será perdido com a redução do preço do óleo diesel. O que acontece? O governo, para usar aquele eufemismozinho amenizar, diz que esse dinheiro iria ser reposto pelo tesouro. Mas o que é o tesouro? A arrecadação de contribuintes. Então vai sair do nosso bolso de qualquer forma, sendo ressarcido por outros impostos. Então, ele vai tirar de um lugar para colocar em outro, mas é uma coisa. Vai continuar. O brasileiro vai continuar sendo usurpado. E outro ponto negativo é a questão do crescimento do PIB no Brasil. O PIB vinha com um crescimento razoável, havia indícios de que ele crescesse 3,2% nesse ano, agora os especialistas afirmam que ele vai crescer apenas cerca de 2%, e nos últimos 2 meses, nos próximos 2 bimestres, ele não vai crescer a taxa desejada, ele só vai voltar a alcançar um ritmo razoável após 2 bimestres dessa greve, ou seja, em menos de 15 dias, o ano todo no que diz respeito ao PIB do Brasil foi comprometido. Então é um dos malefícios da greve, mas como eu disse, até agora é um movimento legítimo, até se prove o contrário. Não há nada de lockout, não há nada de interesses dos grandes empresários, das grandes corporações. Tem algumas pessoas até estão chamando isso de nova etapa do golpe, que eu acho extremamente um exagero, porque é um direito legítimo que todas as esferas da nação têm de se manifestar quando algo não vai bem na sua profissão. O direito à greve é garantido pela Constituição Brasileira de 88, então é totalmente jogada de marketing ou para promover candidato X, isso de ficar querendo puxar o tapete. Mas caso apresentem provas, eu retiro totalmente o que disse, eu concordo com todo mundo, mas até o momento não há, então eu continuo com esse pensamento. Eunice, você deliberando aí sobre a greve dos caminhoneiros, você me fez lembrar de uma postagem que eu vi e achei bem interessante. São poucas greves que ocorrem no Brasil, no nosso país, a qual uma greve consegue parar o país, consegue mover todas as estruturas, né, do país, fazendo com que a população consiga apoiar esse movimento, né? Claro que nem todos apoiaram, mas a gente, uma boa parte da população viu essa greve como uma oportunidade de nós conseguirmos coisas muito maiores, não só benefícios para os próprios caminhoneiros, mas benefícios como, por exemplo, o voto impresso. O que você acha disso? Bem, eu acho que sim. Como acontece nas greves em geral no Brasil, o que tende a se tornar uma certa greve, uma certa manifestação começa com um escopo pequeno, causas bem específicas e bem definidas, porém esse escopo e essas causas vão aumentando. O maior problema disso é que o escopo aumenta tanto que se perde, uns começam até a manifestar por causas antagônicas caminhando juntos. Sim, entendendo. Então eu acho assim, por agora, foi necessário isso para a classe deles. Porém, como devemos pensar no país e não apenas numa classe, e como eles tiveram esse gancho de trazer, de mobilizar a população em geral nos seus diversos segmentos, não apenas no segmento dos caminhoneiros, acho que esse gancho deveria ter sido aproveitado para levar outras questões, para parar o Brasil por mais um dia, por mais uns dias, apesar do custo que isso teria ter, tanto no bolso quanto na questão do andamento do país. Mas eu acho que, já que eu falo, já me posicionando aqui como defensor do movimento, sim,
eu acredito que, como já teve esse gancho, já conseguiu esse impacto, eu acho que não era hora da gente retroceder. Era hora de ter continuado, ter mobilizado outras esferas e ter ido para essa questão do voto impresso em todos os países do mundo. Estados Unidos, vão me criticar aqui bastante, porque eu só estou usando os Estados Unidos como exemplo, mas a maioria dos países desenvolvidos do mundo, países europeus, países escandinavos, usam do voto impresso, o que dificulta a corrupção e a deturpação do cálculo do número de votos. Já dizia Stalin, o importante não é quem vota, o importante é quem conta os votos. Então o voto impresso seria uma ferramenta eficaz aí para o Brasil hoje. Então eu acho que teria sido bem importante, mas agora o que é que faltou, na minha opinião, para que isso acontecesse? Principalmente mobilização dos pré-candidatos à presidência. Nenhum demonstrou claramente apoio àquilo. Nem extrema esquerda, Lula, Dávila, Boulos, nem Lula, não sei se ele viu, né? Cadê lá? Não sei se ele assistiu, né? Talvez sim, né? Essas prisões dos presidentes, né? Dos parlamentares brasileiros são prisões 52 polegadas. São as prisões assim terríveis, televisões assim de 60 polegadas, ar-condicionado, enfim. Acho que deve ter até Netflix lá. Não duvido. Então, desde a extrema esquerda até extrema direita com Bolsonaro, com os candidatos da própria direita ou do centro, não se posicionaram. E outros grupos políticos do país, como MBL, como CUT, como MST, como outros partidos, também não se posicionaram, e quando se posicionaram contra. Então acho que faltou essa adesão de quem já tinha um pragmatismo político para ajudar nessa causa e levar a outras que o país necessita tanto também. Vinícius, eu concordo com todo o seu diagnóstico em relação à greve dos caminhoneiros. Eu concordo que é sim um movimento legítimo, sim. Eu creio que eles têm que lutar, como você ressaltou muito bem. É garantido pela Constituição de 88 o direito à greve, né? É proibido viver de greve, né? A gente está vendo que é um movimento acentuado, né? Não é sempre que acontece isso. Mas a questão que eu quero te perguntar agora, não sei se você vai concordar comigo, é que as greves no Brasil, pelo fato de elas serem distintas, né, não se unem, são greves enfraquecidas. Por exemplo, né, os professores vão grevar aqui, só os professores vão à luta. Os profissionais da saúde, né, eles também começam a grevar ali, só eles vão à luta. Então assim, a gente vê que essas greves são movimentos acentuados. Eles lutam por causas particulares e esquecem de lutar por coisas mais genéricas, como por exemplo um projeto de nação efetivo, a qual a gente desnaturaliza aí essa corja no que concerne a corrupção, né, a taxação de imposto progressiva, enfim, a gente só entra na causa quando mexe no nosso carro. Então eu vejo isso como um fato muito negativo para o nosso país. Eu queria saber se você concorda, se você discorda, mas às vezes eu vejo uma certa infantilidade, um estado de natalidade, cada um brigando pelo aquilo que é seu e não pelo aquilo que é nosso. Bom, eu concordo também totalmente com o que você disse, só não vou puxar mais o saco para não ficar parecendo um discurso do STF, mas eu realmente concordo com tudo que você disse. Vossa Excelência. Com o que Vossa Excelência disse. É aquela questão, né, de que a discordância contraditória é importante, mas a fragmentação enfraquece o todo. Então, em alguns momentos é necessário que haja uma certa convergência para que pautas em comum e pautas para o bem comum sejam defendidas por grupos maiores, mas isso realmente, infelizmente, não acontece no Brasil, onde, por exemplo, o movimento de esquerda só foca no grupo, que é na minoria que ele está defendendo. O movimento de direita, às vezes, defende a maioria, mas também esquece da minoria. Então, acho que é importante haver o equilíbrio de defender pautas que sejam boas para todos, que tenham o efeito de unir todos de um extremo a outro. Acho isso extremamente necessário para uma democracia saudável. Por exemplo, uma questão aqui que direita e esquerda concordam, mas não costumam se unir para defender. A questão que você falou de cobrarem muito imposto no Brasil. A esquerda defende isso mais um pouco pela questão do controle do Estado, mas eles também concordam que a forma como está sendo aplicada é errada. Qual seria essa forma? Todo mundo sabe que a maior parte do imposto aqui no Brasil é por consumo, não por renda. Esquerda e direita concordam que quem ganha mais precisa
precisa pagar mais de imposto do que quem ganha menos. E o que acontece? Quem ganha mais paga a mesma quantidade de imposto que quem ganha menos, só que como ganha um salário maior, consegue guardar de poupança, uma certa parte, juntando, acumulando mais capitais e gerando mais riqueza para si. Já a população pobre não, o que acontece? Como o imposto maior por consumo, todo o salário dela fica no consumo que ela tem que fazer todo mês. Então ela continua na mesma classe social ou decai, ao invés de crescer. Então esse é um dos maiores geradores de desigualdade. Não adianta também só imputar ao livre mercado, ao liberalismo, a isso não. Uma das principais causas é o próprio imposto que é mal aplicado. A nossa câmera descarregou, mas nós já tínhamos terminado as nossas deliberações sobre a greve dos caminhoneiros. Desde já queria agradecer o Vinícius, certo, por estar aqui deliberando com a gente no nosso canal. É uma satisfação muito grande ter você aqui, Vinícius. Estar aqui, sempre que quiser convidar, a gente está aberto a deliberações. Então, e eu também queria agradecer por a câmera ter descarregado, porque eu tava ficando muito de direita, muito conservador, ia ter uma galera me xingando. Então... Ok, então desde já fica o convite aqui para uma deliberação sobre os presidentes, top? Topo. Então, só marcar. Beleza. Então, pessoal, quem gostou, clica aí em gostei, comenta, compartilha com a gente aí um pouco, vamos deliberar aí, certo? E muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Valeu!